Então, bom dia, bem-vindo à aula aberta da formação de facilitadores com alma e sempre venham com calma e com alma. A primeira coisa que eu penso quando a gente está falando de facilitação de grupos e facilitação especialmente com alma, que é o nosso caso aqui, eu estou falando de ter um objetivo claro, né? Não uma meta clara, que é bem diferente, mas um objetivo claro. Eu acho que quando a gente tem um objetivo para se encontrar, como hoje a gente está se encontrando, quarta-feira, às 8h30, para uma aula aberta sobre facilitação com alma. Nosso objetivo é participar de uma aula sobre facilitação com alma, e o objetivo principal aqui do meu lado é eu poder passar para vocês um pouquinho do que é estar numa sala onde tem a facilitação com a alma. Acho que esse é o meu principal objetivo e não a minha meta. Então, é muito importante. A Priya Parker, que é uma facilitadora que eu admiro demais, ela tem esse livro chamado A Arte do Encontro. Super recomendo, assim, é um livro que, para mim, ele está o tempo todo aqui sendo riscado, olhado, visto de novo. E ela fala, né? Se você vai pensar um encontro, a primeira coisa que você vai colocar na sua cabeça é por que as pessoas vão se encontrar? Por que elas devem se encontrar? Por que que esse encontro existe? Então, é a primeira coisa que você deve pensar. E para mim e para nós, facilitadoras com alma, faz total sentido a gente pensar nisso. Porque se não há um objetivo claro, todo o resto vai ser muito confuso. Todo o resto vai ficar muito atrapalhado na sua mente e na cabeça do seu cliente e na cabeça dos participantes. Então, ter esse objetivo, ter tempo para se dedicar a esse objetivo, é um dos nossos principais meios de facilitar com a alma. Então, a gente dedica bastante tempo a conversar com o nosso cliente. Bastante tempo, uma reunião, duas reuniões, três reuniões, WhatsApp, perguntas. Nunca deixa uma dúvida ficar em você. Você acabou de conhecer o cliente, você não tem que saber tudo sobre ele. Muito pelo contrário, né? Lembra do ingrediente que eu convidei a Fê? A curiosidade é uma habilidade maravilhosa para um facilitador com alma. Então, seja muito curioso sobre o seu cliente, seja muito interessada. E esse é o principal caminho e é o primeiro caminho quando a gente está falando sobre facilitação com alma. Um segundo ponto sobre a facilitação com a alma, e que é a base dos nossos encontros, são os nossos rituais. A gente gosta muito de falar ritual no lugar de regras. Regras, elas servem para serem quebradas. Rituais, eles servem para ser vividos. Se você prestar atenção na sua vida, tudo que é ritual, acordar, escovar o dente, lavar o rosto, passar o seu creme, o seu perfume. Isso são rituais, tem um prazer em fazer isso, tem um sentido em fazer isso. Então, procure, junto com seus grupos, criar rituais, rituais que fazem sentido. Aqui na Alma a gente tem alguns. Primeiro, todo mundo na sala sabe, seja nessa sala ou em qualquer sala onde eu vou facilitar. Eu não sou a única pessoa que sabe. Todo mundo sabe alguma coisa. E esse alguma coisa é o que a gente vai colocar dentro da sala. São os ingredientes desse grupo, é o repertório desse grupo. E é muito importante a gente honrar tudo que tem ali dentro. A escuta, ela é interessada e a fala é livre. Então, a gente não tem isso, olha, gente, quem quiser falar, levanta a mãozinha, não, abre o microfone e fala, interrompe. Não é feio interromper, sabe? A gente tem uma questão de, meu Deus, não posso interromper, eu vou ficar quieta aqui no meu canto. A conversa autêntica, Cacá, ela é caótica, ela é confusa, ela não tem um começo, meio e fim, uma ordem, ela é viva. Então, a escuta, ela é interessada. Eu não posso, ei, me escuta, ei, né? Para de falar, desliga o telefone. Fico aqui pedindo atenção, enquanto, na verdade, eu deveria estar sendo interessante para a pessoa. Se naquele momento a pessoa está no celular, é porque naquele momento a escuta dela está em outro lugar. E tudo bem, controla o ego, controla o ego. Mas você pode criar rituais do tipo, galera, o celular é bem-vindo. Daqui 2 horas a gente vai parar e a gente vai ter 20 minutos para olhar tudo que tem no celular. Combinado?
Quando é necessário a gente olhar o celular? Vamos fazer os combinados, vamos criar os nossos rituais de quando a gente vai parar e voltar para o mundo. Então, rituais. A fala é livre, então todo mundo tem a chance de falar. Está presente quem tem que estar, né? Isso também é muito importante quando a gente fala de facilitação com alma, que às vezes as empresas falam assim, não, é obrigatório estar no encontro. Lembra do objetivo? Por que estamos aqui? Porque é obrigado? Será que a obrigação vai fazer as pessoas estarem ali? Vai fazer as pessoas colaborarem? Então, é importante, enquanto facilitador com alma, a gente conversar com o nosso cliente, com o demandante, com a pessoa que está contratando a gente, o porquê que essas pessoas devem estar ali. Quando elas entendem o porquê, elas não precisam ser obrigadas. Então, quando eu falo estar presente quem tem que estar, não é uma questão de pouco caso ou indiferença, ou descompromisso e não engajamento. Eu estou falando de quem tem que estar presente são as pessoas que tomam decisão em relação àquele objetivo. Se ela é uma pessoa que toma decisão em relação àquela questão, ela vai querer estar. Então, isso é extremamente importante. E o que eu mais gosto de todos os nossos rituais somos pessoas normais com histórias de amor e dor, né? Somos muito ricos em histórias. E gostar de escutar essas histórias, tanto as boas quanto as ruins, é o que nos faz cada vez mais ser facilitador com alma, porque a gente de fato está curiosa sobre o outro, né? E todo mundo tem aquela parte boa e a parte ruim. Então, isso é muito, muito integral e a gente preza muito por esse lugar. E aí, de hoje, de tudo que a gente tem para falar, até as 9h30, eu quero muito, 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 muito mesmo que vocês reflitam sobre dois pontos. Dois pontos principais no que eu considero quando a gente está falando de facilitação com alma. O ponto 1 é o objetivo da facilitação, né? Foi o que eu falei. Por que essas pessoas precisam se encontrar? E aqui eu trouxe algumas pistas de como a gente pode, de fato, olhar para esse objetivo. Então, como que a gente chega, né, e consegue encontrar um objetivo que seja forte, ousado, que tenha significado, que faça a pessoa querer estar ali, que faça a pessoa colaborar, estar engajada com aquele objetivo. E aí, o primeiro ponto é a especificidade. É o objetivo ser algo específico. E o que é algo específico? Criar uma campanha de marketing não é algo específico. Criar 10 argumentos para uma campanha de um perfume para uma mulher 30 a mais é específico. Então, perceba o quanto eu preciso me dedicar na busca e no mapeamento do contexto que eu preciso colocar ou do convite que eu preciso fazer para aquele grupo. Né? O quanto é importante a gente fazer formulários, a gente fazer entrevistas, a gente conversar com o nosso cliente antes de fato, antes de colocá-los numa sala para colaborar. Então, ser específico. Então, vamos nos reunir para criar uma nova campanha ou para criar argumentos para a equipe de venda fazer mais assinaturas para o público feminino 30 a mais. Perceba como é mais fácil a colaboração e como é mais fácil as pessoas tomarem decisões e criarem ações. Às vezes eu posso não ter o objetivo, então eu vou criar uma facilitação. Para quê? Para a gente definir qual é o objetivo. Antes de fazer a colaboração. Criar o objetivo de forma específica vai fazer as pessoas colaborarem, se engajarem melhor. Por quê? A Priya Park, no livro A Arte dos Encontros, ela fala, quanto mais específico, mais fácil as pessoas se enxergarem naquela reunião. Porque eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Tem clareza, tem transparência. Eu não fico na dúvida. Eu sei onde eu preciso colaborar e eu sei o que no meu repertório pode contribuir. Então, ela melhora a reunião porque as pessoas, de fato, se enxergam nela. Elas sabem o que elas precisam fazer ali. Então, quanto mais específico você for, melhor será a sua reunião. E para tornar, né, o objetivo específico, é tempo de dedicação, de conversa, de curiosidade. Ah, mas eu não tenho tempo. A pessoa quer a facilitação para amanhã. Então, você faz uma reunião para descobrir o objetivo. Essa é a primeira coisa, dos primeiros momentos da sua facilitação.
Você vai fazer ali o seu check-in, a sua chegada, o seu acolhimento, e aí você vai conversar sobre o objetivo. Você vai garantir ou você vai convidar o grupo a ter certeza do que eles estão fazendo ali. Se você ficar ali 20 minutos, 30 minutos se dedicando a essa clareza, todo o resto vai fluir mais fácil. O segundo ponto para chegar nesse objetivo forte, ousado e significativo é o singular. Gente, eu vou parando aqui para ver o chat, mas vocês podem falar. O singular. O que é o singular? Quando a gente está falando de um encontro facilitado singular, a gente está falando de um momento único. Cada facilitação é um momento único daquele grupo. Ele não se repete. É como na vida. Essa sala aqui agora, ela é um momento único. Ela, apesar de eu falar de facilitação com a alma há bastante tempo, esse momento aqui, especialmente quando fala da minha característica principal, né? Eu tenho não gosto de decorar roteiros, eu sou uma pessoa que estuda constantemente, e aí isso está em mim e eu passo para as pessoas de acordo com aquilo que está em mim no momento. Ele é singular, ele não volta mais. Então, torne esse momento singular. Tem uma palavra oriental que eu gosto muito, vamos ver se eu consigo falar. Ishigo Ishie, não sei se vocês conhecem, não sei se alguém aqui fala e conhecem essa expressão, mas ela significa único, momento único, aqui e agora. Então, cada reunião é um Ishigo Ishie. Cada reunião é um momento único. Como você vai tornar esse momento único? Como que você vai, junto com o grupo, escrever essa história? Então, por que que esse encontro é diferente de todos os outros? Que momento na história dessa empresa estamos e que fará esse encontro ser único? A singularidade, ela dá ao grupo engajamento. Eu faço parte de um momento único. Estamos criando um momento único. Estamos definindo algo muito importante que pode mudar a história desse lugar. Ou a minha história, ou a história desse grupo. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente fica buscando engajamento na motivação do outro. E isso é um passo para a frustração. O engajamento, ele está no desenho da sua facilitação. O quão interessante e o quão importante é aquele encontro e como você pode mostrar isso para o grupo. Como que você conecta esse momento com a história da empresa? Como que você conecta esse momento com o propósito desse encontro? E como você passa isso para o grupo, né? Como que o grupo enxerga isso? E o terceiro ponto para criar esse objetivo é você pensar se esse encontro ele é contestável. Eu gosto muito quando a Priya fala isso, e eu li algumas vezes para poder entender e eu discordava dela um pouco. Eu achava assim, pô, mas não precisa ser contestável. As pessoas não precisam ter necessariamente obrigação de encontrar. Mas quando a gente está falando de facilitação de grupos, a gente está falando de um momento onde as pessoas precisam se reunir e tomar uma decisão. Então, precisa ser contestável, porque se não é contestável, ou seja, isso precisa existir? Não. Existe uma pessoa que pode tomar essa decisão sozinha. Então, não é uma facilitação. Porque a facilitação, ela precisa ter perguntas, ela precisa ter dúvidas, ela precisa ter colaboração. Se uma pessoa só pode decidir, o líder, o chefe, o CEO, não precisa ter a colaboração. Então, não precisa ter a facilitação. É como se a gente colocasse o grupo para perder tempo, e eles sabem quando eles estão perdendo tempo. E a facilitação fica morna, fica fria, ela fica sem sentido. É como se a empresa contratasse apenas para aparecer bonito no Instagram. Ah, nós fazemos eventos colaborativos, mas a decisão já está tomada pela diretoria. Então, ser contestável significa eu preciso consultar esse grupo. A empresa precisa da opinião desse grupo, desse setor, para seguir adiante com esse projeto? Há dúvidas? Há perguntas a serem respondidas? Então, é um caminho para ter a facilitação. Faz sentido para vocês esses 3 pontos? Dúvidas? Algum exemplo?
Bom dia, Fê. Me Oi, João. escutam aí? Sim, Tudo? Deixa eu ver se eu consigo mudar, que eu tô com a tela aqui, não vejo vocês. Ah, sou ruim ainda nesse negócio do WhatsApp. Do WhatsApp não, do Zoom, porque eu uso mais o Meet, né? Eu você não pode tô colocar vendo no vocês. galeria. Você vem aqui, ó, na sua direita acima, cada Tá, perfil, achei. aí você põe Tá, galeria. beleza. Então, queria colaborar, né? Tô começando com um projeto novo aí de facilitação, né? Que a vida toda eu chamei de treinamento, mas hoje tenho olhado muito para esse, desde que fiz o curso, né? Para chamar de facilitação e poder trazer de uma forma diferente hoje, né? Muitas coisas que eu já aprendi, que eu já desaprendi, né? Para fazer diferente. E super legal o que tu tá trazendo, né? Porque quando tu traz o contestável, muitas vezes a gente acha que isso é ruim, né? Então, esse ponto que eu gostaria de reforçar, o quanto eles poderem fazer essa troca e se sentirem parte, mesmo que eles tragam algo que é diferente do que tu levou, né? Então, gera um receio para quem está gerando quem está promovendo a facilitação, gera, né? Mas ele é diferente no momento que as pessoas podem falar, podem trazer. Mas tu sabe que assim, aconteceu ontem até, nesse grupo novo que eu tô trabalhando, e a gente ainda tem um silêncio muito forte das pessoas, né? E isso para mim ainda me incomoda, porque eu ainda me sinto como alguém que não está fazendo todas as perguntas para conseguir que as pessoas falem, né? Que elas tragam realmente a percepção delas. Porque a gente sabe que lá na cabecinha de quem está participando está contestando muita coisa, mas muito raro, né, que elas vão falar. Então, assim, queria se tu pudesse falar um pouquinho mais sobre, né, como que a gente consegue apertar esses botõezinhos aí para que eles tragam aí as contribuições, né? Se for É. falar mais para frente, tudo bem, tá? Não, tranquilo. O silêncio, ele é um barulho ensurdecedor. Né? É. A palavra, o silêncio é um barulho terrível, né? Quando a gente Uhum. está falando de facilitação, mas ao mesmo tempo eu aprendi a admirar o silêncio quando eu era adolescente. Eu sempre fui uma pessoa muito quieta, apesar de bem falante hoje em dia, eu sempre fui uma pessoa muito quieta. Então, o silêncio é um lugar muito bom para mim, muito bom para minha criação. E eu acho o silêncio, quando eu estou em silêncio, eu estou pensando comigo mesma, sabe? Então, hoje eu tendo a pensar que quando as pessoas estão em silêncio, eu tenho alguns caminhos a investigar tempo mesmo das pessoas estarem pensando e raciocinando e buscando ali no repertório delas como apresentar o que elas precisam falar. A gente tem a questão da segurança psicológica, né? Que hoje a gente tem esse nome, mas os ambientes que não são seguros, né, para dar opinião, não sei como eu posso dar minha opinião, não sei se eu posso dar minha opinião, se eu der minha opinião, as pessoas vão gostar ou vão trazer isso contra mim. E existe também a questão de eu não entendi, eu não sei como colaborar, né? Então, como é que a gente lida com isso? É trazendo diversidade para dentro da sala. Eu falo que a melhor forma de você trazer essa participação, ou que a gente chama de engajamento dentro da facilitação, é diversificando as atividades. Então, por exemplo, eu sou comunicadora, falar para mim é o melhor Uhum. lugar. Abrir o microfone e falar é um negócio que eu tenho facilidade, eu gosto de falar. Escrever, minha primeira formação em jornalismo, eu gosto de escrever. Desenhar, eu sou péssima. Uhum. Sistematizar, também, mas eu demoro mais para sistematizar, né? Eu preciso estar sozinha, eu preciso de um tempo. Então, quando você está fazendo uma facilitação, é importante você diversificar as atividades, você colocar atividade para a pessoa fazer sozinha, fazer em dupla, para ela desenhar, para ela escrever, para ela falar, para ela apresentar. E aí você consegue aumentar esse grau de engajamento e participação, porque você está levando em consideração os vários perfis que tem dentro da sala. Então, perceba durante a facilitação que você vai ter um ou dois ou três que vão falar bastante, porque são bons comunicadores, outros que vão gostar muito de escrever no chat, outros que, se você falar assim, gente, agora vocês vão para a sala separada e vão sistematizar, essa pessoa vai ser a que vai organizar, escrever e sistematizar tudo. Então, quando a gente reconhece os perfis, a gente também amplia o nosso olhar sobre engajamento e participação. E aí, quando a gente vai fazer o relatório lá na frente, para quem contratou a gente pode falar sobre esses perfis, né? Como que as pessoas de fato colaboram. Você está entregando ali para a empresa também
é algo mais, né, daquela equipe, sobre aquela equipe. Ah, né, você não precisa dizer nomes, mas você fala, temos perfis dentro da empresa ou desse grupo que é melhor sistematizar, melhor de falar, melhor de apresentar. E isso é uma equipe muito potente, né? Uma equipe que tem essa diversidade de habilidades. Se a gente tiver um monte de comunicador dentro da sala, ferrou. Estamos com problema. Quem vai organizar? Quem vai, né, planejar? Quem vai executar? Então tem essa riqueza. Então, é olhar para isso. E o mais importante dentro da facilitação com a alma, para mim, é a gente lidar com os nossos próprios fantasmas. Se tornar um facilitador com alma, vamos dizer assim, está em 80% lidar com a gente mesmo. Esse se tornar, tá? E investigar que tipo de facilitador você é. Porque, às vezes, o silêncio está muito conectado com aquele momento que a gente está passando. A gente talvez está precisando de uma aceitação, de uma escuta, de uma validação. E o grupo não tem esse compromisso com a gente, né? Então, também é importante a gente investigar. O Alan Kaplan, que é um dos livros bases também da facilitação com a alma, que é o Artistas do Invisível, ele fala: em uma sala de desenvolvimento humano, num processo de desenvolvimento humano, tem 3 processos acontecendo. Tem o processo em si, que é vivo, independe da gente, então a empresa está acontecendo, está vivendo, as coisas estão mudando, o mercado está mudando, a vida está mudando, então isso a gente não tem controle nenhum. Existe o desenvolvimento de cada serzinho que está dentro desse grupo, que a gente também não tem controle nenhum, o que está acontecendo com a vida dela, interagindo com o que está acontecendo dentro da sala. E existe um que a gente às vezes ignora, que é o nosso próprio desenvolvimento. Ninguém sai ileso de um encontro, nem nós. Muito menos nós, facilitadores Muito de menos nós, alma. eu ia dizer. Muito menos nós, né? Nós somos muito afetados, porque nós temos intencionalmente a vontade de ser afetado pelo grupo. É nosso, né? Querer ser afetado pelo grupo. Eu gosto de ser grupo. Eu tenho até que cada vez que eu termino um processo, processos longos, assim, que demoram 3 meses, 4 meses, eu tenho que fazer um trabalho na minha mente, dizer, nossa, o grupo não é meu, eu vou ter que me distanciar dessa empresa, porque eu realmente viro o grupo, eu me apego àquele grupo, né? E me apego às soluções que foram criadas. Isso é legal também, porque a gente acaba criando um relacionamento, né? A gente vai ver uma frase mais para frente que eu gosto muito, da facilitação com alma. Não sei se eu te ajudei Legal, aí. obrigada. Claro que sim, né? E como está borbulhando aqui muitas coisas, né, desse novo projeto, acho que veio ao encontro aí, né, participar hoje. Então, bem legal, obrigada. Bom. Então, contestável, né? Se não é contestável, não deveríamos perder tempo reunindo essas pessoas, porque alguém pode tomar essa decisão. E aí fica só algo bonito para inglês ver, né? Que a gente fala, não tem por que a gente está fazendo aquilo só para tirar fotos bacanas. Facilitação é sobre colaboração e tomada de decisão. Precisamos tomar uma decisão para que isso aconteça. E aí, eu vou deixar a pergunta até para você, né, Josi? Qual que é o objetivo da sua próxima reunião? Não sei se vocês têm reunião hoje, se vocês têm reunião essa semana, mas Eu que tenho você... treinamento com o restante dos colaboradores na próxima semana. E isso vai me ajudar muito, porque, Qual na verdade, seria... ontem foi com os gerentes, né? E eles ficaram com a expectativa do que vamos fazer com os funcionários que são deles. Então, a gente trouxe esse convite, né, de que não é nossa responsabilidade, mas deles, e por isso eles foram convidados a participar primeiro, para entenderem tudo, né, para que essas pessoas venham abertas também para esse processo, né, que ainda é bem pequenininho, mas foi bem legal, então faz sentido essa pergunta, sim. Então, olha essa pergunta quando a gente está falando dos nossos clientes, né? Qual será o objetivo da sua próxima reunião? E aí, uma tarefa de casa para os seus facilitados, né? O quanto ele pode ser específico, o quanto ele significa para essa empresa e para esse momento que vocês estão vivendo, e quais são as perguntas que a gente vai trazer para os participantes. Por que que a gente precisa dessa colaboração? Quais são as lacunas que a gente quer preencher? Quais são as ferramentas que a gente precisa adquirir e que o grupo pode trazer, né? Então, por que que a gente está convidando essas pessoas? Porque a gente precisa delas. Por que que a gente precisa delas? A, B, C, D, E, F. Então, é importante quando isso aqui é tão interessante que a gente já construiu muitos convites. Eu gosto muito quando eu estou fazendo facilitação
de falar para as pessoas assim, deixa eu escrever o e-mail com você, deixa eu fazer o convite com você. Não faz um convite frio do tipo, amanhã, às 8 e pouco, a gente vai entrar. Não, traz significado, traz emoção, traz propósito, traz alma para esse convite, né? Isso é muito importante, né? A facilitação, ela começa lá no convite, quando as pessoas estão falando sim para esse encontro. Então, olhar de fora é muito importante. Então, você também fez toda essa investigação, está ciente de que esse é o seu objetivo. Para tudo. Dá um tempo e olha de novo. Olha como espectador, porque a gente tem uma força muito grande de se apaixonar por nossas convicções. E aí isso dá uma leitura rasa das coisas. Então, olha de fora. A importância de ter sempre uma parceria, né? E dizer, Ju, estou apaixonada pelo meu roteiro, dá uma olhada, vê se isso faz sentido. Né? Eu escutei isso, por exemplo, eu gosto muito de fazer entrevistas em dupla, porque eu escuto uma coisa, a dupla escuta outra. Uhum. Então, para a gente não cair, né, nos nossos vieses, que são as nossas verdades, as nossas crenças, como o cérebro funciona, como ele processa as coisas. Porque essa reunião existe, e engenharia reversa é uma coisa muito importante, muito interessante. A Ju, que está aqui, Justine, tem uma pergunta muito boa que a gente sempre faz para os nossos clientes, se tudo der certo, o que que aconteceu? Se tudo der certo, o que que aconteceu? A gente faz o nosso cliente projetar o que na cabeça dele significa dar certo. E trazer para a gente, se tudo der certo, a gente vai ter ali os 10 argumentos, a equipe vai estar super feliz, engajada, as pessoas vão estar mais abertas às outras, a gente vai conseguir responder as nossas perguntas, a gente vai conseguir aumentar as vendas. Engenharia reversa. A engenharia reversa, ela também é a projeção. Eu não sei se vocês gostam de fazer isso, eu gosto muito. Uma vez que eu projetei na minha mente, eu fecho os olhos assim, me projeto na sala, caminhando, falando com as pessoas sorrindo, onde vai ser. Eu estou fazendo uma engenharia reversa, eu estou contando para o meu cérebro algo que eu quero viver. Isso não é místico, isso é projetar o nosso cérebro para buscar soluções. Ele é muito literal. Eu tenho um compromisso sério com a senhora das vagas. Não sei se vocês têm isso, mas eu tenho. A minha filha fica impressionada, mas assim, eu não saio de casa sem projetar onde meu carro vai estar. E eu vou te falar, eu estaciono na frente dos lugares. Mas Funciona, funciona. eu Eu imagino pratico, meu carro funciona. entrando na vaga, vocês não estão entendendo. Então, eu tenho uma projeção de vida. Não é meta, objetivo, talvez seja, não sei, a gente pode chamar sobre isso. Mas eu gosto de dizer para o meu cérebro exatamente o que eu quero, como eu quero, a roupa que eu tô, como eu vou estar. E isso me ajuda, parece que clareia o cérebro em busca das coisas e vai norteando o nosso pensamento. Então, engenharia reversa funciona muito e projeta também no grupo, parece que a gente fica mais aberto. E o grupo e o cliente também fica mais aberto às Fê, respostas. e quando a gente faz também assim engenharia reversa, perguntando, né, o que que vai fazer daquilo ali um, entre aspas, sucesso, né? Para a pessoa, a gente também tem a oportunidade de alinhar expectativas, porque esse é um perigo enorme quando a gente vai facilitar, dar treinamento, facilitar o que quer que seja. Às vezes as pessoas estão com umas ideias muito irrealistas, e aí quando a gente faz uma pergunta, ela começa a falar sobre essas ideias e aí tem como a gente também trazer a realidade, o que que é viável, possível, né? E gerir, às vezes, muita ansiedade, muita expectativa, e alinhar para que aquilo ali seja feito com mais verdade para todo mundo, né? Isso é fundamental também. E também entender, né, uma outra coisa que é muito importante.
a primeira resposta que eles vão te dar é a resposta no piloto automático. E é muito importante a gente fazer boas perguntas abertas para ir aprofundando, porque aí emerge o que é de fato, que geralmente o cliente vai te falar a consequência e não a causa que precisa ser trabalhada. Isso também, né? Uma boa pergunta te dá muita coisa valiosa para uma boa facilitação, né? Sim, por isso muito importante essas reuniões que a gente chama de briefing, né? E reuniões de relacionamento com o cliente. Então, a primeira reunião ela é uma reunião mais rasa, a segunda você já traz uma validação da sua escuta, e aí ela aprofunda um pouco mais, a terceira você apresenta uma proposta, na quarta o cliente já está mais confiante e confiando em você, então você já consegue escutar os invisíveis. Então, isso é bem importante. Na facilitação com a alma, a gente tem uma ferramenta também que a gente aprende na aula 2, que é a escuta de 3 níveis, que é uma ferramenta do Alan, inclusive, adaptada para facilitação com a alma, e ela é maravilhosa, que é sobre escutar fato, emoção e intenção. Então, a gente pratica durante a formação e eu vou te falar, é a ferramenta que eu mais uso todos os dias, na minha casa, com a minha mãe, com a minha filha, com o meu trabalho, com tudo. Bora seguir aqui mais um pouquinho. Segundo ponto, como as pessoas vão colaborar? Então, o primeiro ponto é, dedicamos bastante tempo a descobrir o objetivo específico, contestável e único. E agora a gente vai pensar como as pessoas vão colaborar. É um mito, tá? Eu não gosto de consenso. Consenso não é um lugar legal. A gente fala, não, as pessoas precisam se alinhar, as pessoas precisam chegar num consenso. Quando a gente chega num consenso, inevitavelmente alguém está perdendo. E geralmente é o lugar mais fraco. E a gente está calando aí metade do grupo. Então, eu gosto muito de trocar o consenso pela colaboração estendida. Esse conceito ele é do Adam Carrane, do livro Poder e Amor, ou Trabalhando com o Inimigo. O Adam é um facilitador fantástico. Ele trabalhou 9 anos na África, ajudando ali as comunidades sobre o apartheid. Então, ele é uma pessoa assim que sabe muito trabalhar conflito. E ele, depois desse processo na África, ele chegou à conclusão que não devemos buscar consenso, devemos buscar uma colaboração estendida. E aí eu gosto muito dessa imagem. Vamos ver se vai passar aí para vocês. Tá passando? Um copo e um líquido colorido. Tá passando. O copo, ele é o contexto. A água é o problema. E esse azul são as pessoas e tudo que ela traz. Vocês percebem que não mistura e nem se torna uma coisa só. Eu vou parar um pouquinho que eu acho que deu. Aí, acho que eu voltei agora, né? Ele não mistura e ele não se torna uma coisa só limpa, organizada. Eles convivem no mesmo ambiente, mas não se tornam uma coisa só. Ainda são duas coisas, mas eles convivem no mesmo lugar. E isso é uma colaboração estendida. Não é buscar um consenso, mas é eu conseguir fazer que as diferenças coexistam e não colapsem. Porque em determinado momento eu vou precisar de um caminho. Em outro momento dessa empresa eu vou precisar do outro caminho. Então eu não posso eliminar os caminhos, nem as respostas, nem as opiniões. Eu preciso fazê-las coexistirem. E isso é um diálogo autêntico, real. Lembra que eu falei que não é diálogo fofo? Muita gente fala, ai, facilitar com a alma é tão fofo. Ai, não sei. Acho que não, porque quando a gente está facilitando com a alma, a gente está facilitando o ser integral. Tem muita coisa aí de sombra. Tem muita coisa que não é fofa, mas a gente está colocando tudo dentro da sala. O grupo não vai ser sempre fofo. O grupo fofo significa baixa segurança psicológica. As pessoas precisam ter conflitos, gente. Quem não tem conflito não está nem aí para o outro.
Não tá. Sinto dizer, todo mundo aqui já teve relacionamento que chegou ao fim, é quando você não quer mais falar nada, ainda mais nós aqui, que somos só mulheres, né, hoje. Quando a gente cala, é que acabou. Acabou. E um grupo calado, no sentido não que eles estão pensando, é porque eles não têm segurança psicológica. Eu não posso dar minha opinião, eu não posso ser divergente do grupo. Eu tenho sempre que entrar no consenso, sempre estar alinhado. E aí eu não trago a minha potência. Todo grupo tem que ter uma pessoa do contra, senão todo mundo cai nos próprios vieses. A pessoa do contra, ela é fundamental. A pessoa chata, ela é fundamental. Vai lá, Cacá. Eu lembrei daquele livro do Adam Grant, do Pense de Novo, que ele fala o quanto que as pessoas difíceis ajudavam eles a ser criativos. Então ele sempre fala, cara, pega a pessoa mais crítica e apresenta a tua ideia para ela. Então ele fala vários conflitos que eles tiveram, criar filmes da Pixar e tal. Mas eu sempre penso nisso, assim, eu gosto daquela pessoa que realmente é autêntica na fala, né, que vai falar muito do que pensa, vai me fazer ver coisas que eu não tô vendo, nem sempre é gostosinho mesmo. Mas são os lugares de maior conexão, inclusive, assim. Eu acho que as pessoas que me dizem coisas que nem todo mundo diria, porque quer ser fofa, porque quer ser amada, né? Que eu acho que é um lugar que a gente acaba caindo da colaboração, uma sombra do pertencimento. Eu gosto dessas pessoas que não, eu sei que não é gostosinho, eu vou entrar aquela porta ali, vai ferir algum lugar meu, mas eu cresço, assim, sabe? Então eu valorizo muito essas pessoas que têm coragem de ter conversas autênticas, né? Que a gente fala lá, é tipo é a coragem de falar do elefante branco na sala, é a coragem de atravessar a sala e sentar na fogueira e se expressar com interesse, assim. Então, me lembrei disso, assim. Acho importante. É esse lugar aí. Esse livro é maravilhoso, do Ada Grant. Tem um outro também do Patrick Lencioni, que é Os Cinco Desafios das Equipes, e ele coloca o conflito como a confiança é a base, e o segundo é a capacidade de entrar em conflitos, né? A questão é cuidar o como eu falo, isso é que muda, né? Então, o como, ele é treinável, né? A palavra nem é treinável, né? Mas é treinável, mas você consegue aprender como falar, né? Como posicionar a sua ideia. Que o Adam Grant também ensina ali no pensamento cientista, né? Não é ser um advogado, mas é ser um cientista. Porque o advogado, ele vai falar até convencer, né? O cientista não, ele vai trazer caminhos. Então, isso é bom também. Bora aqui mais um pouquinho. Então, aqui o Adam Carrani, no caso, ele fala aceitar o conflito é o primeiro ponto para trabalhar a colaboração estendida. Há um conflito. Não fica dizendo que não tem, que está embaixo do tapete, tira debaixo do tapete, coloca o elefante branco na sala e aceita o conflito. O conflito é um baita mapeamento e é uma baita oportunidade de um encontro facilitado. Experimentar caminhos, então, assim, coloca na mesa tudo que está sendo falado, não no sentido ruim, mas assim, quais são os caminhos que estão sendo apresentados, né? Quais são os pontos de vista e quais são as soluções? Participa do jogo, né? Seja curiosa e fala o seu ponto de vista. Não, mas por que que você pensa diferente? Né? Qual é a oportunidade que você está vendo que eu não estou vendo, que o outro grupo não está vendo? Toma partido. Nossa, mas eu acho que eu entendi o que eles estão dizendo e acho que eu concordo, mas eu quero escutar o seu ponto de vista. Eu não gosto e não praticamos na facilitação qual uma facilitação neutra. A gente não é que a gente fica defendendo aquilo que a gente acredita, mas a gente também coloca a nossa opinião dentro da sala. Mas a gente também é curiosa sobre a opinião que a gente não está comprando naquele momento. Então a gente vira grupo mesmo. E trabalha com o resultado atingido, que é diferente do consenso. Eu não preciso que o grupo inteiro compre aquela ideia. Eu preciso que aquela ideia resolva o problema. Olha a diferença. O grupo enxergar que aquela ideia resolve a questão, independente de quem ela é. Independente se ela é boa ou não, se ela é minha, se ela é do outro.
Se eu acredito ou não, ela resolve o problema? Como ela resolve o problema? Então, isso é o resultado atingido. Às vezes, o que o cliente te pediu não é o que vai acontecer na sala. E aí? Seu trabalho deu errado? Resultado é o que acontece. Como é que você apresenta o resultado que aconteceu e traz esse resultado como o cenário que esse demandante, esse cliente tem agora? E como é que você trabalha esse resultado agora? Ah, o grupo brigou 3 horas seguidas e a gente não chegou em lugar nenhum. Será? Onde nós chegamos? Quanto cada um se ouviu? Quais foram os pontos e as perguntas que ainda não foram respondidas? Isso é o resultado. E aí trabalha um pouco mais, entrega próximos passos, entrega alternativas. É difícil para o nosso ego, mas é a realidade. O resultado, ele não pode ser planejado. Se ele é planejado, a gente volta lá no objetivo, ele não é contestável. Eu já sei o que vai acontecer. E aí não é resultado, não resulta de nada. Já é o fato. Mas que a gente acha que resultado é o que a gente programou. Tem um livro maravilhoso da Annie Duke que fala como pensar em apostas, acho que é assim, depois eu mando para vocês. Mas ela fala sobre ter um pensamento de jogador de pôquer, porque o jogador de pôquer, ele não tem como pensar saber o resultado que vai acontecer. Mas ele consegue prever caminhos. Vai, Ju. Não, só falar, né? O perigo de um resultado único também, né? É, quais são os diferentes resultados no processo da facilitação quantitativos e qualitativos, porque às vezes coisas muito mais importantes e maravilhosas estão acontecendo no processo, que são resultados, e a gente não enxerga porque a gente está com esse resultado final único na cabeça. E isso é perigosíssimo, porque aí cria expectativa e você só está tentando atender aquela expectativa e não está enxergando todo o resto. Inclusive o grupo, você para de enxergar o grupo para querer entregar um resultado único, né? Então, acho que é importante a gente cuidar disso também. É bem perigoso. E aí a gente volta lá na engenharia reversa, que é onde a gente cria os indicadores de sucesso junto com o nosso cliente. Quais são os indicadores que vão me dizer que esse projeto foi um sucesso? Nunca é uma coisa só quando a pessoa está fazendo uma engenharia reversa. Vai, Cacá, Cacá acho que levantou primeiro, depois a Maila. Aí pegando essa fala da Justine, que essa coisa do método, que as pessoas já querem controlar a saída, né? Que eu acho que é um perder a riqueza do grupo, né? E aí quando olha para a natureza que é viva, que tem esses fenômenos da emergência, que a inovação vem desses espaços, alguém falou ali do silêncio, né? Quanto a gente também sustentar esses espaços do silêncio e do não saber, como brota, eu sustento, a galera fica assim, gente, não é falta de assunto, assim, não, a gente tem assunto pra caramba, é realmente sustentar aquele desconforto, assim, como brota coisas dali, e aí eu gosto muito mais de falar em abordagem, porque eu também tenho liberdade de fluir entre várias coisas, e aí se surpreender com esse lugar, assim, tipo, o que que brotou aqui? Olha que lindo o que que brotou aqui, a gente não esperava, e eu acho que é isso que a gente também pode testemunhar, assim, a beleza do... Nossa, foi mais do que eu gosto de brincar com isso, dá um medo do caramba, né? Porque acho que o cliente espera isso, a gente também quer entregar, e aí, de novo, é a relação... A gente precisa ressignificar o que que é sucesso de fato. É de fato, para mim, é se colocar a serviço do grupo e não estar presa na minha ideia, no meu método, naquilo que eu criei, que perde. Enfim, eu aprendi que o melhor facilitador é aquele que não aparece, assim, é que de fato dá a voz para as pessoas brilharem. Assim, me deu vontade de falar isso que eu aprendi lá na biomimética, que tipo, a natureza ela ensina isso pra gente. Assim, então, como que a gente poderia brincar com isso, assim, como seria, né? A gente também se surpreender com esse campo de inteligência que não está no nosso controle. Eu acho bem poderoso. É só isso mesmo. Bom demais. Confiar, né? O nosso trabalho de facilitador, ele acontece no antes. Quando a gente está com o grupo, é a vez do grupo.
E aí a gente precisa confiar na gente, no que a gente pensou, criou e mapeou, e aí ver como que o que a gente criou, pensou e mapeou vai interagir com o grupo, que é vivo. Então a gente tem que anfitriar e apreciar, que é o mais lindo, gente. Apreciar. E aí o apreciar requer paciência, né? E confiar mesmo que o grupo pode, que o grupo sabe. Vai, Maila. Maila, maravilhosa. Fernanda, tudo bem? Prazer ouvi-la novamente. Eu queria perguntar para ti, por exemplo, assim, eu acho bem desafiador, porque esse entendimento de que ó, vários resultados podem surgir do grupo, não tem um único, né? Essa vivacidade do grupo, eu acho que para o facilitador, até que a gente já está nesse caminho, que a gente discute muito isso. E o grupo também aceita isso muito mais facilmente do que o contratante. Então, meu desafio é aquele que contrata, geralmente uma equipe menor, uma cúpula ali de uma organização, né, não espera muitas vezes isso e tem essa impaciência, essa cobrança com o resultado único. Então, como fazer essa facilitação prévia com o contratante que muitas vezes não está lá, né, na hora do grupo, então ele quer aquele resultado que ele pagou por ele. Então, eu acho isso bem desafiador, essa conversa com quem contrata de que não existe, não tem como ter essa rigidez toda que muitas vezes eles esperam. Então, vou falar de novo. Cria um relacionamento inicial com o seu cliente, conversa bastante, escuta as expectativas, desperta curiosidade, a gente dedica bastante tempo nesse relacionamento anterior. É uma facilitação mais artesanal, eu não tenho uma facilitação, vou te contratar, daqui 3 dias tem que facilitar. Não funciona comigo, tá? É um posicionamento meu, eu preciso entender um pouco mais. Então, tem esse tempo. Outra coisa que a gente está fazendo um processo agora, eu e a Ju, com uma equipe que vai durar 2 meses. A gente está acabando a etapa online e aí volta para o presencial. E era uma coisa, virou outra. Cada encontro a gente também tem resultados. E a gente não espera até o fim do processo para apresentar os resultados. Isso também vai acalmando. A gente vai a cada encontro apresentando os ganhos. Não é um relatório robusto, mas a gente sempre faz uma conversa, ou no final daquela facilitação, ou manda um áudio, ou manda um e-mail, e vai falando os ganhos. Isso vai também aliviando essa ansiedade, né? E mostrando o que está acontecendo para quem está contratando. O que eu mais gosto é que quem contrata esteja na sala, às vezes é possível, às vezes a empresa é gigantesca, não tem como, mas quando a pessoa está na sala, ela vivencia, ela percebe, e aí é maravilhoso. Ela começa a enxergar, porque ela vira também um apreciador do grupo. Várias coisas que ela pensou caem sobre aquele grupo, porque ela começa a enxergar de um outro lugar. Então, é importante. Às vezes não é possível porque a presença também do contratante pode intimidar o grupo, então você tem que saber que horas, em quais momentos colocar aquele grupo, aquela pessoa dentro do grupo. Então, existem várias formas. E aí, uma frase que eu gosto muito, gente, eu vou passar 10 minutinhos do tempo. Uma frase que eu gosto muito, o facilitador com alma, ele tem como objetivo principal criar relacionamentos. E relacionamentos não é uma coisa que acontece num único encontro facilitado. Eu preciso conhecer a pessoa e a pessoa precisa me conhecer. Então, isso é muito, muito importante. A mesma coisa os participantes. Então, estimular esse relacionar é uma das nossas metas principais, porque um grupo que sabe se relacionar, sabe colaborar. Então, às vezes, em 3 encontros, eu não consegui fazer o grupo pensar a estrutura do projeto, mas eu consegui fazer o grupo ser grupo. E aí, a estrutura do projeto, agora, eles vão conseguir construir. Então, o nosso objetivo é criar um grupo. Porque se você cria um projeto e não cria o grupo, o projeto vai engavetar. Ele não vai acontecer. Porque o grupo não virou grupo. Então, teve uma demanda esse ano que a pessoa queria que a gente fizesse uma facilitação justamente para eles criarem uma forma para um setor. E aí a gente falou, mas esse pessoal, eles trabalham juntos há quanto tempo? Ah, não, eles não se conhecem ainda. Aí a gente falou, não, então peraí, a gente precisa fazer alguns encontros para esse grupo virar grupo.
para eles se conhecerem, para eles se reconhecerem, para eles saberem quais são as habilidades que cada um possui, para eles se respeitarem, para eles confiarem uns nos outros. E aí a gente vai ter um grupo que vai criar esse projeto. E foi muito bacana, porque deu muito certo. Mas a pessoa comprou, mas ela comprou por quê? Porque a gente deu argumentos, porque a gente conversou, porque a gente entrou na sala várias vezes, né? A gente deu um dever de casa, fala assim, a gente vai te dar 5 perguntinhas ou 3 perguntinhas. E aí a sorte que talvez a gente tenha enquanto facilitadora com alma é que quem chega para a gente ou já acompanha a gente um tempo e sabe a nossa linguagem, procura esse tipo de facilitação. Diferente quando eu procuro um grupo de facilitadores de metodologias ágeis, ou de design thinking, que tem um processo bem definido. Então, tem essas questões, né? Então, assim, o cliente, ele também sabe o que ele quer, e aí ele procura aquele facilitador ou aquela facilitadora que talvez esteja mais conectada com o que ela precisa. Então, isso também, lá no curso de práticas de facilitação, no encontro 4, que é o encontro comigo, a gente fala sobre muito posicionamento de mercado. Eu criei um posicionamento para a alma, então, o que muito chega comigo é assim, eu preciso de um treinamento com alma, eu preciso de uma facilitação com alma. Então, a pessoa, ela chega nesse lugar, sabe? Mas foi uma construção. Uma construção. Então, o líder que chega para mim, geralmente ele já é um líder com alma. É uma construção, é um posicionamento. Talvez eu não consiga, facilitar numa Ambev, mas é bem um julgamento meu. Pode ser que tenha uma líder lá dentro, com alma, que perceba a necessidade de um tipo de facilitação dessa. Então, tem essa questão também. Gente, eu não estou vendo o chat. Quem quiser perguntar, por favor. Não, eu ia perguntar, mas até baixei a mão, porque tu falaste ali, mas acho que faz sentido só o que tu tá trazendo, né? Pelo menos para mim, que já trabalhei muito mais a parte técnica, né? E trabalho com varejo. Então, sim, é muito resultado, que foi o que a Mayla comentou, né? Então, ele contrata com aquela expectativa do resultado e, obviamente, acompanhando, ou porque alguém já te indicou, enfim, do teu trabalho, né? E eu venho inserindo essa parte da facilitação desde que encontrei vocês, né? Fê, Ju aí, desde que eu já segui um tempão, depois fui lá no início do ano e fiz o curso, e eu venho quebrando esses paradigmas, inclusive meus, né? Para poder facilitar, porque o resultado ele só acontece depois de que as pessoas entenderam o seu papel, né? E fazer esse trabalho quando as empresas ainda vêm de um modelo, né? Daí falando muito do ambiente corporativo, que acredito que é o que vocês atuem também, que ele quer o resultado, e todo mundo quer o resultado para ontem. Ontem o meu cliente ainda falou para os gestores dele, eu estou aqui apertando elas, esse treinamento era para o final de setembro, né? Aconteceu no final de agosto, mas claro, foi alinhado, foi conversado de novo, e foi, né? Teve várias conversas aí, várias reuniões para debriefing exatamente para isso, para chegar lá no consenso e, inclusive, a gente convencer qual era o melhor caminho, né, para começar. E eu consigo ver a mudança, né, Fernanda? Por exemplo, da época que eu atuava numa empresa onde ela determinava que eu ia treinar aquele pessoal daquele jeito, ponto, acabou. Né? E hoje de conseguir conversar com os gestores, né, ou os proprietários que nos contratam, para poder explicar para ele o porquê. Mas ainda, né, isso é uma curiosidade minha para ir para o próximo encontro, né, que é como fazer essas facilitações. Então, eu quero fazer agora o próximo curso, porque também vejo que ainda o meu posicionamento está atrelado ao meu histórico, né, de que alguém que entra na organização para gerar o resultado lá da venda, do negócio, enfim, mas que cada vez mais está claro que está vinculado ao comportamental desse grupo, que não se conhece, que não se relaciona, que não sabe lidar com conflito, né? E como que a gente media tudo isso? Não é em um treinamento, não é em um encontro, né? É um processo que leva tempo. E tem uma diferença, a gente vai ver agora, assim, que é entre treinar e facilitar. Ela é sutil, mas ela também não são excludentes. Eu posso fazer um treinamento com facilitação, Isso aí. e posso fazer uma facilitação com um treinamento no meio, né? Trazendo conteúdo, trazendo uma capacitação, é possível. E eu posso fazer treinamentos com alma.
né? Só que o treinamento, ele tem uma característica específica que ele tem um conteúdo, né? Que precisa ser dado e precisa ser, de alguma forma, aprendido. Então, tem essas questões, mas é sutil, mas não é a mesma coisa. Então, a facilitação com alma, né? Então, facilitar com alma está muito conectado com isso que a gente falou, né? De diálogos autênticos, que são diálogos reais, que inclui luz e sombra, que inclui conflitos, que inclui a forma como esses conflitos são feitos, é ser grupo, e é se dedicar ali um tempo para fazer as pessoas virarem grupo, e se relacionarem, né? E enxergarem resultados. Eu gosto muito de falar resultado no plural, como hoje se fala muito futuros. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Antigamente, a gente falava assim, qual é o futuro da humanidade? Hoje a gente fala futuros, porque não tem mais como a gente ter um único futuro. São muitas possibilidades de futuro coexistindo. A mesma coisa o resultado. São muitas possibilidades de resultados coexistindo. Lembra, tem o resultado de cada pessoa que está ali dentro, o desenvolvimento individual de cada um, tem o resultado, às vezes, de uma dupla que se descobriu muito, com muita sinergia ali dentro. Às vezes você está ali para desenhar um projeto, nascem três. Por que que eu vou engavetar as outras duas ideias? Então, a gente tem que estar aberto para os resultados que vão surgir. A facilitação com a alma, ela tem três bases, que é o comportamento, a facilitação e o design. Então, a gente está sempre pensando em entender o comportamento humano e se capacitar nesse lugar. Entender o design, quais são as ferramentas que eu posso agregar e a facilitação em si como abordagem, né, que está conectada entre o comportamento e o design. Então, a facilitação com a alma, ela está nessa união de quanto eu me dedico a estudar o comportamento humano para poder ser mais empática, compreensiva, melhorar a minha escuta, o meu olhar sobre o lugar. Então, é muito importante eu estudar os vieses, eu estudar os hábitos, eu estudar sistemas, eu estudar culturas, né, mundo. E aqui o design, eu estudar ferramentas, né? E ferramentas são todas as atividades possíveis. E isso a gente tem, assim, um repertório gigante. E facilitação. E aí os tipos de interação. Então, eu tenho ensinar algo, que é a questão do professor, né, que vai ensinar algo para alguém. Eu tenho o aprender, então eu estou ali para aprender. Tem a mentoria ou coaching. E tem o facilitar, que está né, entre aprender e mentorar, né? Então, o facilitar está aqui nesse meio. E aí, para cada uma dessas, são estímulos diferentes. E a gente olha isso no curso, né? Então, quais são os estímulos quando eu estou falando de ensinar? Estímulo significa as atividades, o contexto, os conteúdos. A mesma coisa, aprender e mentorar. Então, facilitadores com alma estão sempre dispostos a investir em relacionamentos como meta principal, e aí é onde a gente trabalha muito o nosso ego, porque às vezes a gente vai sair daquela facilitação sem o produto em si, mas com um grupo que vai construir, e aí você vai ter que acompanhar os próximos passos desse produto, mas ciente de que você entregou um grupo capaz de fazer esse produto. E quando, né? Só para a gente finalizar, quando a gente vai facilitar, até eu já falei um pouco, mas trazer alguns tópicos, quando o grupo precisa criar junto, que é a questão dos contestáveis. Quando há barreiras para o diálogo, então, assim, aquele grupo não está conseguindo trabalhar da forma habitual que eles trabalham, fazendo as reuniões diárias ou no online, ou seja lá como for, eles não conseguem trabalhar juntos. Então, a facilitação também é importante para criar a integração desse grupo de novo, para reapresentar esse grupo para eles mesmos. Quando o grupo precisa de fato colaborar, criar algo, buscar saídas, buscar caminhos, buscar respostas. Aqui eu vou parar um pouquinho, que a gente já deu aqui nosso tempo, mas seria muito para a gente falar, acho que até eu já falei um pouco sobre as diferenças, né? Do que é uma facilitação, uma reunião facilitada e uma não facilitada. Isso também é importante a gente também ver no curso, e fica
meio que claro assim para a gente, né, as sutilezas de uma reunião facilitada, porque a reunião que ela não é facilitada, ela não tem colaboração. Então alguém decide e faz a reunião para comunicar algo. E às vezes para escutar, mas já está decidido, eu só estou comunicando, então a reunião é para isso. Ou essa reunião que é para escutar as pessoas, mas uma pessoa só tem voz, e as outras, uma ou outra colabora, não tem artefatos, não tem momentos específicos, não tem um desenho, né, nem diversidade. Ou seja, eu só falo o problema e espero. Aí quem é comunicador nada de braçada, que fala, mas os outros perfis ficam quietos, aceitando o pensamento de grupo, né? Então, a reunião facilitada, ela tem desenho, ela tem momentos, ela considera essa diversidade de perfis, tem essa diferença. Perguntas, dúvidas? Acho que queria falar um pouquinho sobre o curso em si, para quem ainda não fez. Deixa eu passar aqui. Deixa eu só trazer 3 slides aqui importantes. Primeiro, a nossa comunidade. Hoje nós somos 144 facilitadores. Tá aqui, a turma 10 ainda não entrou nesse mural, eu acho, mas vai entrar em breve. Então, a gente tem aqui a carinha de todo mundo, no nosso site tem o nome de todo mundo, o estado que todo mundo está. A gente vai ter uma surpresa ainda esse ano de um outro lugar onde a gente vai se conectar com conteúdo mais organizado e mais convites ainda para a comunidade, para a gente poder se aperfeiçoar, porque como eu comecei esse encontro, né, o ser aprendiz, hoje é uma condição, não tem mais para onde a gente fugir, porque a gente está reorganizando toda a nossa sociedade, todas as nossas relações. Então, é fundamental a gente reaprender as coisas. E é muito divertido, né? Eu acho que todo mundo que está aí nessa sala aqui gosta de aprender, e não dá para negar que aprender é um lugar muito atraente, pelo menos para mim. Então, eu gosto muito, eu acho que aprender é a habilidade da vida, e é o que faz a gente estar viva, né? Aqui, tentando e tentando. A facilitação, a turma, né, que vai surgir agora é uma turma online, então a gente tem uma plataforma no Hotmart hoje, onde tem todas as aulas, conteúdos, vão ter os textos, vão ter os vídeos, né? É a diferença do presencial que eu falo, né? A pessoa tem um conteúdo mais organizado. O presencial, ele tem os méritos dele, né, que é a conexão, o encontro, é uma turma que está mais junta, mas o online você tem um outro lugar, para um outro perfil, talvez, que fica um conteúdo mais organizado. A gente tem os nossos cards e o caderno de atividades do presencial, ele também tem no online, então a gente consegue fazer ali as atividades também ali. O cupom de desconto, para quem quiser fazer e tá aqui, a gente vai dar um desconto de 10% para o online. E alunos também que quiserem fazer de novo, tem ali 3 vagas, sempre, toda turma, seja online, seja presencial, para fazer de novo. E eu acho importante esse fazer de novo e fazer sempre, porque o curso nunca é o mesmo, porque eu nunca vou ser a mesma, porque eu estou sempre aprendendo e o curso também está sempre evoluindo. Então, para mim, quando a pessoa entra para a comunidade de facilitadores com alma, é eterno, é vitalício, eu falo. Então, ela está sempre aqui, que ela puder aprender mais e mais e mais. É isso, muito grata. Eu vou mandar para vocês essas informações, mais o link para a inscrição também. A gente tem, para quem também já fez a formação, o curso de práticas, que foi um pedido da própria comunidade, que ele nasce assim, com outras facilitadoras com a alma, a Justine, a Mônica, a Elisa, cada uma falando ali sobre uma área específica da facilitação, e a gente consegue aprofundar um pouco mais no dia a dia, na prática mesmo da facilitação. Então, desde o briefing, a reunião, a planilha de custo, e aí na segunda a gente consegue olhar com a Elisa as questões de engajamento, então como que eu mando um e-mail, como que eu dou as mensagens no WhatsApp, como que eu cuido dessa turma, que é importante esse cuidar.
Com a Mônica, a gente fala um pouquinho sobre o Adam Carrani, sobre o equilíbrio entre amor e poder, porque também a gente não pode ser só permissiva. Lembra que eu falei que eu sou a anfitriã generosa? Então, assim, existe um papel que o grupo espera. Então, você não pode só ceder espaço ao grupo. O grupo, ele quer ser recebido. E ele quer orientações. Mas a gente vai fazer isso com alma. Então, o equilíbrio entre o amor, né, que é o amor que une, mas entre o poder, não o poder para o grupo, mas o poder com o grupo. Então, assim, porque o poder, ele é uma energia de realização. Então, é importante você saber se posicionar com o grupo, né? E o grupo é que nem criança, ele precisa de limites, e ele implora por limites. E aí, esses limites são os nossos rituais e os nossos convites, que a gente também aprende ali. E por último, a aula comigo, onde eu falo sobre posicionamento de mercado e os convites que você faz para os seus clientes também, né? Que é importante esse posicionamento no mar de possibilidades, você conseguir encontrar a sua alma, que vai se conectar com a alma de muitos. E essas pessoas são as que vão te contratar. E tem espaço para todo mundo, porque tem gente para caramba, empresa para caramba. Impossível uma única empresa atender todo mundo. Então, é importante também a gente criar esse mercado, né? Esse nicho que vai estar junto com a gente, que tem a ver com a gente. E aí a gente atua ali. Tamo junto? Incrível. Eu tô aqui só. Eu queria falar bem mais, mas temos, ó, Nossa, 9h47, temos que ir. muito E obrigada, Fernanda. Muito obrigada aí pela. Justine, a impressão que eu tenho é que eu te conheço. Não sei. Depois vou Já entender. conhece de alma, talvez. Vou entender. ou Né? da alma, né? Ou da alma. Ou Então, da eu tô alma te também. olhando e, nossa, eu depois vou buscar aqui no meus registros. Em algum momento a gente se encontrou. Você está em Obrigada. Brasília? Eu tô em Tubarão, Santa Catarina. Gente, realmente, então deve ser a alma, porque eu nunca fui para É, Tubarão e só é, fui esse ano para Florianópolis, bem rapidinho, a trabalho com a Fê. Olha que incrível isso aí. tô aqui, pertinho de Floripa, assim, 1 hora no máximo. Vou deixar um check-out para vocês, a seguinte pergunta. Não o que você aprendeu sobre a facilitação com a alma, mas eu quero ouvir o que você aprendeu sobre você hoje. O que que esse encontro falou com você sobre você? Eu tô saindo com o silêncio, né? O silêncio de ontem, o barulho de hoje e o quanto esse silêncio refletiu em mim. Então, né? Obrigada mais uma vez, assim, é sempre muito, muito rico estar com vocês, né? Às vezes eu corro dentro do carro tentando ouvi-las, às vezes não dá para participar, mas cada encontro com vocês é enriquecedor. Muito obrigada. E estou saindo com o meu silêncio aqui para buscar algumas respostas comigo. Obrigada, Josi. E se tiver ânimo e tempo, hoje à noite a gente tem um grupo focal da comunidade que vai ser fundamental. Todo mundo da comunidade está lá para a gente construir essa plataforma nova. Hoje eu tenho compromisso das 7 às 8. Assim que eu chegar, eu chego com o fonezinho no ouvido, se ainda estiverem por lá, tá? Tá bom, Josi, obrigada. Quanto o grupo fala sobre mim. É isso. Boa, Fê. Eu saio com mais energia, porque eu adoeci e estou uns 20 dias, 30 dias meio parada. E aí isso me deu uma baixa assim na energia. Eu comecei a questionar, meu Deus, será que eu ainda gosto de trabalhar? E agora que eu estou me recompondo, e eu amo trabalhar, né? Então, agora que eu estou me recompondo, assistir essa aula hoje me deu um super gás. Então, muito grata, Fernanda. E grata a todas também, né? Todo mundo também contribuiu de alguma forma para minha energização. Obrigada, Miley. É aquilo, tá cansada, descansa, que o corpo lembra o caminho de volta, mas descansa. Oi, eu estou iniciando essa trajetória com vocês, já tenho acompanhado há bastante tempo e estou saindo assim com carinho na alma. É muita vontade de iniciar aí essa trajetória e também eu estou com aquele barulho ensurdecedor que você falou na cabeça, assim, vários nozinhos para tentar desatar aí. Quero Bom, ver se eu consigo estar aí nesse novo grupo. venha. Loucura. É isso, é a alma aí pulando, pulando, né?
sacudindo o corpo. Obrigada, gente. Ótimo dia para vocês. Muito, muito feliz. E até breve. Até, Tchau, obrigada. tchau.